As 6 doenças mais comuns após os 60 anos e como se proteger. 7 em cada 10 pessoas acima dos 60 anos vivem hoje com ao menos uma doença crônica. Muitas delas nem sabem. Outras já sabem, mas tratam como algo normal da idade. E quase todas, infelizmente, só percebem a gravidade quando a situação já saiu do controle. Este é o retrato de uma geração inteira que envelheceu sem perceber que o corpo envia sinais antes do colapso. Mas quem está prestando atenção? Durante décadas, ouvimos que adoecer era consequência natural da velhice, que dores no corpo, esquecimento, pressão alta, tristeza constante eram parte do pacote. Mas a verdade é que a maioria dessas doenças não surge porque a idade chegou. Elas aparecem porque a saúde foi ignorada, aos poucos, dia após dia. O abandono começa com um simples "amanhã eu vejo isso" e termina em uma maca de hospital, em silêncio. Se você tem mais de 50, 60 ou 70 anos, este vídeo é para você. E se você ama alguém que está nessa faixa de idade, este vídeo é ainda mais importante. Porque conhecer as doenças mais comuns nessa fase da vida é o primeiro passo para evitar sofrimento, para evitar internações, para evitar aquele sentimento que tanto assusta, a solidão do idoso que depende dos outros para viver. Como diz a palavra em Provérbios, a sabedoria protege como um escudo, mas a negligência é como uma casa sem alicerce. Cuidar do corpo é um ato de amor, e ignorar os sinais da saúde é abrir a porta para o sofrimento. Hoje, você vai descobrir as 6 doenças mais comuns que atingem com força pessoas acima dos 60 anos. E mais importante do que isso, vai aprender o que fazer para se proteger, mesmo que os sintomas ainda não tenham aparecido. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está me assistindo e aproveita para escrever essa frase, que pode ser sua declaração de mudança a partir de agora. Minha saúde é prioridade. Vamos começar. E o primeiro inimigo silencioso pode estar agindo dentro do seu corpo neste exato momento, sem dar nenhum sinal. O inimigo invisível, chamado pressão alta. Ela não causa dor, não causa febre, não altera a cor da pele. Não provoca tosse, não deixa marcas no corpo, mas é uma das principais responsáveis por infartos, derrames e falência dos rins. A pressão alta é traiçoeira. Ela vai se instalando devagar, de forma silenciosa, até que um dia cobra seu preço. E muitas vezes, esse preço é a vida. Lembro de um paciente que chegou ao consultório cansado, com o rosto abatido e um histórico de dor de cabeça ocasional. Dizia que era só o calor, o estresse. Havia parado de medir a pressão fazia meses. Quando verificamos, os números estavam tão altos que a orientação foi imediata. Ou você muda agora ou vai para o hospital. Era um pai de família, avô de 3 netos. Estava a poucos passos de um AVC e não sabia. A pressão alta é como um rio revolto que empurra as margens com força. Com o tempo, desgasta os vasos, enfraquece o coração, compromete o cérebro. Ela não precisa gritar para ser letal. Apenas faz o trabalho dela em silêncio todos os dias. O problema é que muitos idosos não criam o hábito de acompanhar sua pressão. Acham que, se estão se sentindo bem, está tudo certo. Mas esse é o engano mais perigoso. A hipertensão raramente dá sinais claros no começo. Às vezes, o primeiro sintoma é justamente o derrame. Controlar a pressão é uma atitude simples. Medir 3 vezes por semana em casa, anotar os resultados, observar os padrões. Pequenas mudanças na alimentação, como reduzir o sal, aumentar o consumo de folhas verdes, incluir alimentos ricos em potássio, como banana e abacate, já fazem diferença. O chá de hibisco, tomado com regularidade, pode ajudar no controle natural.
A chave está na vigilância, porque quando o inimigo é silencioso, o único jeito de vencê-lo é ouvindo o que ele não diz. Pressão alta não avisa quando chega, mas sempre deixa sinais quando você sabe onde olhar. E muitos, infelizmente, só descobrem quando é tarde demais. O açúcar que corrói por dentro. Poucos dias depois, no mesmo consultório, outra história chamou a atenção. Uma senhora de 68 anos, magra, ativa, dizia se sentir bem. Mas algo não batia. Reclamava de cansaço ao final do dia, estava acordando várias vezes à noite para urinar e havia perdido peso nos últimos meses sem qualquer dieta. Pedi exames simples. O diagnóstico veio rápido. Diabetes tipo 2, avançando sem alarde. Essa é a natureza da doença. Enquanto o açúcar circula em excesso no sangue, o corpo vai sendo corroído por dentro. Os vasos se desgastam, os nervos perdem sensibilidade, a visão embaça, os rins começam a falhar. E tudo isso pode acontecer sem dor, sem aviso. Sem sintomas clássicos. Muita gente ainda pensa que diabetes é só evitar doce. Mas a verdade é que o pâncreas, com o tempo, vai perdendo sua capacidade de produzir ou utilizar a insulina. E quando isso acontece, até alimentos comuns do dia a dia, como pão branco, arroz refinado ou refrigerantes, se tornam gatilhos perigosos. Os sinais que mais passam despercebidos são os mais comuns. Cansaço crônico, sede exagerada, urinar demais durante a noite, infecções de pele que demoram a cicatrizar, fungos recorrentes nos pés ou nas unhas. Quando o corpo começa a dar esses toques, ele está pedindo socorro. A boa notícia é que há caminhos naturais para o controle. A canela em pó ajuda na sensibilidade à insulina. O chá de pata de vaca, tomado ao longo do dia, pode auxiliar na redução da glicose. Alimentos ricos em fibras, como a linhaça e a aveia, retardam a absorção do açúcar. São escolhas simples, mas poderosas. Se você quer conhecer receitas práticas para o controle da glicemia e transformar sua alimentação em um escudo contra a diabetes, eu recomendo o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele foi feito com cuidado, baseado em alimentos que tratam de verdade, respeitando o tempo e as necessidades do corpo. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não é um simples material, é um mapa de ação para quem leva a saúde a sério. Aquela senhora que atendemos está bem. Hoje, monitora a glicemia, faz caminhadas matinais e aprendeu a preparar suas refeições com propósito, porque o açúcar pode ser doce na boca, mas é amargo para o corpo quando ignorado. E quando se trata de prevenir, o conhecimento é o que separa a vida da doença. A tristeza que se disfarça de cansaço. Ela chegou acompanhada do filho, o olhar perdido, os gestos lentos. O motivo da consulta era um cansaço que não passava. Dormia muito, falava pouco, evitava sair de casa. Quando conversamos a sós, percebi que por trás do silêncio havia algo mais profundo. Não era apenas o corpo que estava cansado, era a alma que pedia descanso. A depressão em pessoas mais velhas não grita como nos jovens, ela sussurra, se esconde atrás da dor no corpo, da falta de apetite, da irritação constante. Muita gente acha que tristeza é normal com o passar dos anos, como se fosse uma consequência inevitável da idade. Mas não é. Solidão, perdas, falta de propósito, tudo isso pesa no coração. E o peso de dentro é sempre o mais difícil de carregar. Ansiedade também tem aparecido com frequência, mesmo entre os mais serenos. A sensação de aperto no peito, o medo sem explicação, a insônia que corrói noites inteiras, são sinais de um sistema emocional desgastado, que precisa de cuidado e acolhimento, tanto quanto um osso frágil ou uma glicose alterada.
Existem recursos naturais que fazem diferença. Caminhar diariamente, se expor ao sol da manhã, manter conversas verdadeiras com quem se ama. Plantas como a erva cidreira, a camomila e o alecrim têm sido usadas há séculos para acalmar o coração e clarear a mente. Mas nada substitui o olhar atento para quem está ao nosso lado. Muitos idosos sofrem em silêncio com medo de parecer fracos ou de se tornarem um peso para a família. Aquele momento no consultório não era sobre remédio, era sobre presença. O filho dela nunca tinha parado para ouvir de fato o que a mãe sentia. Saíram dali diferentes e voltaram semanas depois sorrindo. Um simples gesto de atenção transformou a rotina. Como dizia Sêneca, cuidar do espírito é tão essencial quanto tratar o corpo. Porque um coração abatido seca os ossos, mas uma palavra de esperança levanta até o mais cansado. Não é preciso esperar pela doença para agir. Às vezes, o melhor remédio é a escuta, e o tempo que se oferece de coração é o que realmente cura. Porque viver com saúde é também viver com sentido, e isso começa por dentro. Ossos fortes. Não tem idade. Era uma senhora ativa, cheia de vida, que adorava cuidar das plantas e caminhar no quintal. Até que um dia, ao tropeçar no tapete da sala, caiu e quebrou o fêmur. A recuperação foi longa, difícil, e tirou dela não só a mobilidade, mas parte da independência. Foi ali que descobrimos a osteoporose avançada. Os exames nunca tinham sido feitos e os ossos já estavam frágeis havia anos. Essa doença se instala de forma silenciosa, mas deixa marcas profundas. O osso vai perdendo densidade como madeira atacada por cupins. Por fora, parece firme. Por dentro, está se desfazendo. E o mais perigoso é que muitas pessoas só descobrem isso depois de uma fratura. Com o passar dos anos, o corpo reduz naturalmente a produção de colágeno, de cálcio, e a absorção de vitamina D também diminui. Mas isso não significa que o enfraquecimento dos ossos é inevitável. O que falta, na maioria das vezes, é vigilância e preparo. A exposição ao sol da manhã é insubstituível. É ali que a pele ativa a produção de vitamina D, essencial para fixar o cálcio nos ossos. Alimentos ricos em cálcio biodisponível, como sementes de gergelim, vegetais verde escuros e leites vegetais fortificados, fazem diferença. O chá de cavalinha, usado com orientação, também pode ser um aliado natural no fortalecimento da estrutura óssea. A densitometria óssea é um exame simples, rápido e que revela com clareza o estado dos ossos. Deveria fazer parte da rotina de todo idoso, especialmente mulheres após os 60 e homens a partir dos 70. No caso daquela paciente, a fratura serviu como um grito do corpo, mas nem todos têm a chance de aprender antes de sofrer. Por isso, a atenção precisa vir antes da dor. Cuidar dos ossos é cuidar da liberdade, porque é sobre seguir andando, cuidando, indo à feira, à igreja, abraçando os netos sem medo. E enquanto houver cuidado, sempre haverá caminho. As veias que suplicam por limpeza. Ele chegou para uma consulta de rotina. Dizia estar bem, apenas um pouco cansado nos finais de tarde. Exames em mãos. Começamos a conversar. Os níveis de colesterol estavam nas alturas. Ele não sentia nada, nenhum sintoma clássico. Mas o corpo já dava sinais sutis de que as artérias estavam sofrendo. O cansaço após esforço leve, a sensação de peso nas pernas, a pressão oscilando, tudo apontava para o mesmo problema: excesso de gordura circulando no sangue. O colesterol alto junto dos triglicerídeos age como um entupimento invisível. São como placas de sujeira que se acumulam aos poucos, colando nas paredes dos vasos e impedindo a passagem livre do sangue.
Isso obriga o coração a trabalhar mais, desgasta os rins e abre caminho para o infarto e o acidente vascular cerebral. Não há dor, não há febre, não há manchas na pele, apenas o desgaste diário, silencioso, constante. É por isso que os exames periódicos são tão importantes, porque enquanto o sangue corre, ele leva os sinais do que está por vir. Os alimentos processados, as gorduras ruins, o excesso de frituras e embutidos são grandes vilões. Mas o corpo também responde quando é tratado com sabedoria. A aveia no café da manhã ajuda a varrer o colesterol ruim. A alcachofra, consumida como chá ou em saladas, atua como um limpador natural do fígado e do sangue. O abacate, consumido com moderação, fornece gorduras boas que protegem o coração. Mudanças simples, como caminhar 30 minutos por dia e evitar o açúcar em excesso, já causam impacto direto nos resultados. É o cuidado diário que impede a tragédia de amanhã. Aquele paciente mudou os hábitos. Voltou 2 meses depois, com os números equilibrados e um novo brilho no rosto. Às vezes, tudo que o corpo precisa é de alguém que o escute antes que ele grite. Porque o sangue conta histórias. E quando se aprende a ler os sinais, é possível reescrever o final. A falta que apaga a memória. Ele entrou na sala amparado pela filha. Contaram que vinha esquecendo palavras simples, trocando os nomes dos netos, perdendo o rumo dentro de casa. Pensaram que fosse o início de uma demência irreversível. Mas os exames mostraram algo diferente. A deficiência de vitamina B12, algo comum, mas muitas vezes ignorado. E o que parecia Alzheimer, na verdade, era uma carência que podia ser corrigida. Essa vitamina, essencial para a produção de células vermelhas e para o funcionamento do sistema nervoso, começa a ser absorvida com dificuldade com o passar dos anos. Mesmo quem consome carne pode apresentar níveis baixos, porque o estômago do idoso já não produz ácido suficiente para quebrar as proteínas e liberar a vitamina. E sem ela, o cérebro começa a falhar. A memória vai se apagando devagar. A concentração diminui. A energia some. O corpo fraqueja. Mas tudo de forma sutil, confundindo-se com o envelhecimento natural. Muitos idosos vivem anos com esse tipo de deficiência, sendo tratados por outros diagnósticos, enquanto a raiz do problema continua ignorada. Com o diagnóstico certo, o tratamento é direto. Em alguns casos, suplementação oral. Em outros, aplicações intramusculares. Além disso, alimentos como ovos, fígado, sardinha e o levedo de cerveja podem ajudar a manter os níveis adequados. O importante é saber que é possível recuperar a clareza, a disposição e até o brilho nos olhos que muitos pensam ter perdido para sempre. Aquele senhor, semanas depois, voltou a reconhecer o caminho até o consultório. Começou a contar histórias antigas com detalhes e voltou a sorrir sem esforço. Às vezes, o que falta não é tempo, nem força, é um nutriente. E quando o corpo recebe o que precisa, até a mente reencontra o caminho. Porque cuidar da memória é também cuidar das raízes. E quando as raízes estão nutridas, a vida floresce outra vez. O caminho de volta para a saúde. Depois de tantos encontros no consultório, o que mais me marca não são os exames ou os diagnósticos, mas os olhos. Os olhos de quem volta, mais vivos, mais atentos, mais esperançosos. Porque a verdadeira mudança acontece quando a pessoa entende que não precisa esperar adoecer para começar a se cuidar. E é justamente esse despertar que separa quem apenas envelhece de quem vive com propósito. Todas essas doenças tão comuns depois dos 60 anos não precisam ser a regra.
Elas podem ser evitadas, controladas ou até revertidas quando o corpo é tratado com respeito e sabedoria. E isso não exige fórmulas complexas nem promessas milagrosas. Exige atenção, rotina, pequenos gestos repetidos com intenção. A escolha do alimento certo, o hábito de caminhar, a decisão de não ignorar os sinais, a coragem de perguntar, investigar e mudar. A saúde não se constrói com grandes eventos, mas com constância. E quando ela é bem cultivada, floresce como uma árvore plantada à beira do rio, que dá fruto no tempo certo, como ensina a palavra. Um corpo nutrido, uma mente clara e um coração em paz são resultado de escolhas diárias, e nunca é tarde para começar. Se você sente que precisa de direção para esses próximos passos, o nosso guia de receitas para não ficar doente foi feito para isso. Ele reúne alimentos que nutrem, fortalecem e protegem o corpo de forma natural. Não se trata de receitas comuns, mas de um caminho prático e acessível para quem deseja transformar a rotina em cuidado de verdade. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. A saúde não é um destino, é uma construção. E cada escolha certa é um tijolo a mais nessa casa que é o seu corpo. Quem planta com sabedoria, colhe com alegria. E mesmo que os anos passem, a vitalidade pode permanecer quando a decisão de viver bem se torna prioridade. Quando o corpo fala, a alma escuta. Não é preciso esperar por um susto para mudar de vida. Os sinais estão aí todos os dias. Um esquecimento fora de hora, uma pressão que oscila, uma dor persistente que parece pequena, mas insiste em voltar. O corpo sussurra antes de gritar, e quem aprende a ouvir os sussurros evita as tragédias do silêncio. Quantas vezes deixamos para depois aquilo que precisa ser feito agora? Uma caminhada que não aconteceu, uma consulta adiada, um exame que ficou para o mês que vem. O tempo vai passando e quando se percebe, aquilo que era prevenção se tornou urgência. A diferença entre quem envelhece com autonomia e quem depende dos outros está justamente na decisão de agir antes que seja tarde. Cuidar da saúde não é sobre medo, é sobre liberdade. Liberdade de caminhar sem dor, de lembrar o nome dos netos, de acordar com energia, de não precisar de ajuda para levantar da cama. Liberdade de viver com dignidade, sem ser prisioneiro de remédios ou limitações evitáveis. Me conte nos comentários, qual dessas doenças você conhece de perto? Já enfrentou alguma delas? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a despertarem também. Compartilhar é parte da cura. A vida não é feita de grandes revoluções, mas de pequenas escolhas diárias. E hoje você pode escolher o caminho da sabedoria. A palavra nos ensina que o prudente enxerga o perigo e se protege. O ingênuo segue em frente e paga o preço. O conhecimento está diante de você. A escolha é sua. Que este vídeo seja o ponto de partida. Que cada história contada aqui te inspire a cuidar de si com amor, com fé e com firmeza. Porque viver bem depois dos 60 não é exceção. É o resultado de quem decide que ainda há muito a viver e vive.